Pessoal, é um vídeo com uma série de informações importantes para vocês, começando pelo Lula, né, gente, que acabou sendo hospitalizado no Sírio-Libanês. E eu vou dar todos os detalhes do que aconteceu com ele e por que ele acabou, então, inclusive, cancelando a sua viagem para a Rússia, que faria por uma orientação médica. Mas não só isso, gente. Tá rolando já faz alguns dias, e aí a gente vai tratar aqui como especulações, porque tem uma mulher, gente, que ela é considerada aí uma vidente de famosos. Eu sei, gente, beira a fofoca que eu vou trazer, mas é a crença de cada um. E ela já vem dizendo que os meses de setembro, outubro e novembro são meses de risco para o Lula. Gente, eu vou trazer, mas por questão de curiosidade para vocês. Tem alguns detalhes sobre esse assunto Lula. A gente vai falar sobre isso. Além do que, tem a Cristina Grêmio, gente, que ela simplesmente acabou com o Eduardo Pimentel no debate e que, olha, coloca ela como uma candidata fortíssima a levar o segundo turno em Curitiba, gente. Não só isso, um bolsonarista raiz, uma pessoa que é extremamente próxima do ex-presidente Bolsonaro, agora acabou rasgando elogios para ela, gente. Acabou decretando aí de vez o seu apoio para ela porque não aguentou mais. Eu vou trazer detalhes e como isso reverbera dentro do PL. Lembrando que o Valdemar tá pressionando o Bolsonaro a não fazer campanha para Cristina. A gente vai falar sobre isso na frente. Gente, é um vídeo com muito assunto. Curte, comenta, compartilha, porque o Debate em Foco, ele tá no ar. E já vamos começar com essa informação que acabou pegando todo mundo de surpresa no dia de hoje, que é o fato de que um boletim médico deu conta de que o Lula acabou parando no Sírio-Libanês por conta de uma queda que ele sofreu. Eu vou ler na íntegra para vocês aqui o boletim e eu já vou tratar com um pouco mais de detalhes aí o que teria acontecido com ele. O presidente Lula deu entrada no Hospital Libanês Unidade de Brasília em 19/10 após acidente doméstico com ferimento cortocontuso em região occipital. Ou seja, é um corte na nuca. Após a avaliação da equipe médica, foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades. Permanece sob acompanhamento de equipe médica aos cuidados do professor Dr. Roberto Calil Filho e doutora Ana Helena Germoglio. Bom, acontece então, gente, que o Lula a princípio está bem, mas que teve esse corte aí por uma queda. E aí saiu essa matéria. Lula escorregou no banheiro e bateu a cabeça, mas não perdeu a consciência, dizem aliados. Então saiu essa matéria, gente, na Folha, dizendo que o Lula, apesar de ter caído aí num banheiro, não teria perdido a consciência. Esse acidente doméstico teria acontecido no sábado, ou seja, ontem, mas que hoje, no domingo, ele teria voltado para fazer mais exames. E após, então, a avaliação, pediram para que ele cancelasse a viagem que ele teria no dia de hoje para a Rússia, justamente para falar lá com o pessoal da cúpula dos BRICS. Mas, segundo a SECOM, ele deve trabalhar normalmente a partir de amanhã via videoconferência com o pessoal lá dos BRICS, né, gente? Vocês devem conhecer aí esse pessoal aí, né, que tem Rússia, inclusive tem o pedido agora, né, do Talibã para participar. Mas o fato curioso, gente, nesse caso é que, bom, o Lula há poucos dias atrás ficou preso num avião aí dando várias voltas, não é mesmo? Inclusive ele chorou depois quando ele acabou dando uma entrevista sobre o caso. Inclusive foi aí uma justificativa para que comprassem novos aviões. A gente viu tudo isso aqui no canal. Mas o que viralizou de fato foi uma vidente aí, que ela disse que os meses de setembro, outubro e novembro seriam de riscos para o Lula. E aqui, gente, é questão de o que cada um acredita, tá? Não é a minha crença, porém eu sei que tem muita gente que acredita e como é uma curiosidade de muita gente, eu vou ler a matéria que saiu sobre o caso, ó. Vídeo. Famosa vidente prevê que Lula será supostamente traído por Janja e morrerá com problemas de saúde antes mesmo de terminar o mandato. Olha só, gente, que pesada essa previsão que ela teria feito então dele. Além da morte, ainda uma traição antes disso. Circula nas redes sociais que a famosa vidente brasileira Shaline Grazik, acho que é assim que fala, previu que Lula morrerá antes de 2026, mas será abalado após descobrir uma traição amorosa supostamente de Janja, sua mulher. Em mensagem no WhatsApp, o empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, o filho de Lula, xingou a primeira-dama Janja de, eu não vou ler aqui, né, gente, e oportunista.
Realmente, isso tinha acontecido, né? Lá na coluna do Metrópolis, eles colocaram um print em julho passado, revelando esse diálogo, então, entre o filho do Lula e a sua esposa, a médica Natália. Contudo, em setembro passado, o médico particular do presidente, Roberto Calil, afirmou que Lula aguentaria mais uma campanha. O presidente terá 80 anos durante a disputa de 2026. Último ano do seu terceiro mandato. Se vencer, assumiria o Planalto pela quarta vez com 81 anos. Bom, tá aí então, gente. Evidente, então, que para quem conhece aqui, já ouviu falar, uma tal de Shaline Grazik, previu não só a morte do Lula antes de terminar o seu mandato aí, antes de encerrar, como também uma traição aí da Janja, que deixaria aí o Lula muito abalado. Tá aí uma curiosidade essa que ela teria dito, inclusive, eu vi em uma outra matéria, que os meses de setembro, outubro e novembro seriam meses de risco para o Lula. Bom, aconteceu agora 2 casos aí, né, bem atípicos com o presidente Lula e que realmente, né, acabaram inclusive no primeiro aí fazendo ele chorar muito e agora saindo de um hospital por conta de uma queda. Quero saber o comentário de vocês aqui embaixo e bora que tem muita informação. Agora, pessoal, se no governo do amor, o amor do presidente está em dia com a sua primeira-dama, acontece que com seus ministros não é o que parece, gente. Olha essa matéria que saiu na Veja. O desencanto de ministros de Lula com o próprio governo. Prestem atenção nos detalhes, gente. A fala pública de José Múcio sobre projetos estratégicos do Ministério da Defesa travados no governo lavou a alma de outros ministros de Lula. Há um desencanto em alguns gabinetes com a condução do Planalto. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, por exemplo, submergiu. Desde a posse, espera alguma prioridade do Planalto para sua PEC de segurança pública, mas nada acontece. Abre aspas, está magoado, deu até uma sumida, fecha aspas, diz um colega. Antes prestigiado por Lula, Geraldo Alckmin é outro que tem atravessado o deserto no governo, sem espaço para discussões sobre temas da sua área. Além de vice-presidente, o ex-governador de São Paulo comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Abre aspas. Nas reuniões, ele não fala, parece ter desistido, afirma um ministro. Olha só, gente, os ministros do governo do amor estão sem amor, gente, eles estão descontentes. Pessoal, agora uma informação extremamente importante. Olha só, prestem atenção nos detalhes, tá bom? A gente vai falar sobre a sucessão da cadeira de presidente do Senado em 2026. Muita gente espera que a partir de 2026 muitas coisas aconteçam, não é mesmo? Principalmente com a saída aí do senador Rodrigo Pacheco, que hoje é o presidente da casa. Acontece, gente, que o Alcolumbre, que digamos que é o favorito para essa sucessão aí do Rodrigo Pacheco, afinal das contas, deve ser uma troca de 6 por meia dúzia. Não entendeu? Vem comigo, porque o PL até então estaria apoiando o Davi Alcolumbre. Mas o que parece, gente, aqui saiu uma matéria do Cláudio Dantas, é que o Alcolumbre acabou fechando com o PSD de Kassab, para blindar o STF e escanteia PL. E a gente vai lembrar que o Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista nessa semana e que teve inclusive o puxão de orelha aí do Bolsonaro, porque o Valdemar já tá meio que sinalizando aí que o Tarcísio vai ser o candidato à presidência, apesar de não dizer com todas as letras. Ele ainda diz que o Bolsonaro vai se tornar elegível. A gente tá com 2 pés atrás quanto a essa situação aí com o Valdemar. Não me passa confiança alguma, já falei isso aqui. Acontece que o Valdemar inclusive deixou claro que não deve ser pauta do Davi Alcolumbre o impeachment, apesar de que as nossas pessoas aí, pessoas do partido do PL queiram. E aqui nessa matéria, gente, olha só os detalhes importantes que ele traz. Davi Alcolumbre, do União, que é considerado favorito para a presidência do Senado em 25, já fechou acordo com o PSD para indicar o nome da legenda de Gilberto Kassab ao comando da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, a mais importante da casa. O objetivo é barrar não só o impeachment, mas qualquer iniciativa que ameace o poder dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do STF. Uma das possibilidades é manter a dobradinha com Rodrigo Pacheco.
Embora o senador vislumbre assumir o Ministério de Justiça de Lula, ele poderia cumprir a missão por 1 ano na casa para depois ser indicado ao TCU, Tribunal de Contas da União, na vaga de Haroldo Cedras, que se aposenta em fevereiro de 26. O TCU seria um trampolim para o próprio Supremo num futuro próximo. Ou seja, Pacheco parar inclusive num Supremo Tribunal Federal ali na frente. Olha só, gente. Seja como for, o PSD tem outros 14 senadores para assumir o encargo na CCJ, dos quais 2 já se manifestaram contra o impeachment de Moraes, o Otto Alencar e o Omar Aziz. A postura adesista de Alcolumbre ao STF, porém, deve provocar reação no PL, que vinha articulando apoio à sua candidatura de olho justamente na CCJ. Teria então tomado uma rasteira o PL? O Valdemar é tão ingênuo assim que não imaginou isso? Bom, vamos entender aqui. O PSD teria de abrir mão da preferência, pois tem a maior bancada, mas especialmente no compromisso do senador do Amapá com pautas que buscam reequilibrar a relação entre legislativo e judiciário. Na última eleição, porém, o PL lançou candidato próprio, Rogério Marinho, contra o Rodrigo Pacheco. Perdeu e acabou ficando sem nenhuma comissão. Desta vez, a ideia era agir de forma pragmática, mas o cenário que se desenha não deixa alternativa à oposição que não seja lançar novamente outro candidato. Trata-se de não abrir mão de princípios fundamentais para a direita, hoje perseguida pelo STF, ou seja, trata-se de garantir sua própria sobrevivência. Então tá aí, gente, para quem tá vislumbrando um Senado diferente em 2026, de repente sinalizando alguém de direita para que assumisse aí a casa, ou pelo menos com um viés mais puxado para a direita, gente, olha, as notícias são péssimas, tá? Já vou avisando vocês. Não criem muitas expectativas. Tá aqui, ó. Esses são os famosos acordões. Tá acontecendo bem embaixo do nosso nariz mais uma vez. E sobre as falas do Valdemar, o Bolsonaro, na saída do apoio ao Bruno Engler em Minas Gerais, onde ele fez lá, né, uma carreata com o pessoal lá, justamente pedindo votos para ele no segundo turno, ele falou sobre esse caso, gente. Olha só o que diz aí Bolsonaro. Olha, o que acontece é que infelizmente eu não posso conversar com o Valdemar. Se pudesse, não teria esses problemas. O Valdemar deu a sua opinião, é o direito dele. E muitas vezes, por não conversar comigo, ele sai um pouquinho da normalidade. Mas... Muitas vezes, por não conversar comigo, ele sai um pouquinho da normalidade. Ó, ele tentou ser comedido, né? Pra falar que o Valdemar tá falando algumas M's aí. Bom. Eu sou o candidato a presidente do PL em 26. Afinal de contas, por que eu estou inelegível? Porque me reuni com embaixadores, abuso de poder político, que eu ganhei de voto com essa reunião. A outro processo, por abuso de poder econômico. Ora, participei do evento, onde o carro do som era do pastor Silas Malafaia. Não tem um centavo meu nem público naquele evento de 7 de setembro de 22. Foi um julgamento político por parte do TSE. E, obviamente, se isso não for colocado num ponto final pelo Supremo ou pelo Parlamento, é sinal que não temos democracia no Brasil. Inelegível, tem que ter realmente uma acusação séria, né, uma prova séria contra aquele respectivo candidato. Eu pergunto a vocês, por que Luciano Hang está inelegível? Ué, o que ele fez? É preventivo, porque ele pode ser um bom candidato no futuro, ao governo de Santa Catarina, ou a vice-presidente da República, ou seja lá o que for. Querem tornar inelegíveis alguns de nós parlamentares, como o próprio Nicolas, o meu filho Eduardo, o Gustavo Gaia, entre outros. Por que isso? Estão com medo da gente? Ora, ninguém pode temer o povo brasileiro. Pessoal, vocês lembram aí do deputado o Daniel Silveira, que acabou preso por conta de um vídeo que ele fez aí no YouTube, né, xingando ministros do STF, teve toda uma confusão aí. E o Daniel Silveira, desde então, está preso, acabou perdendo seu mandato. Bom, olha, aconteceu uma série de questões envolvendo esse caso do Daniel Silveira e que está se arrastando por muito tempo. O advogado dele, gente, o Paulo Farias, ele deu uma entrevista para o Cláudio Dantas, revelando algumas coisas assim bem surpreendentes e que eu vou reproduzir para vocês aqui agora o áudio para vocês entenderem o tamanho da gravidade desse caso e que, olha... Eu fiquei realmente chocado com algumas informações que ele deu aqui. Bom, eu vou reproduzir para vocês. Desde 21. Qual mês de 21? Ele ficou preso até novembro de 2021. Ficou preso de quando a quando? De 24 de junho. Na realidade, ele ficou preso do dia 16 de fevereiro até o dia 8 de novembro de 2021. 21. Depois ele foi para monitoramento eletrônico. Eletrônico. Aí houve o julgamento. 22. Dia seguinte. Abril 22, julgamento. Dia seguinte, o indulto, graça presidencial. O indulto, é verdade. E aí ele retirou o equipamento.
porque ele foi indultado. E aí, o Moraes está cobrando agora quase 5 milhões de reais de multas do dia depois do indulto até o dia que ele começou a cumprir pena, como medida de descumprimento. Como descumprimento de medida. De medida uso do tornozeleira. Porque o STF derrubou o indulto. Em maio a derrubada do indulto foi em maio. Posterior à condenação. Foi maio de 23. De 23. Então, assim, essa história da condenação dele é bizarra, porque o Daniel, ele é réu primário, era réu primário, e a dosimetria da pena, que é aquela avaliação que o juiz faz de quanto é que eu vou condenar o cidadão. Claro. A dosimetria da pena... Avalia o perfil, avalia... Sim, mas o Moraes não avaliou nada disso. Ele aplicou praticamente a pena máxima, sem nenhum atenuante, absolutamente nada, e para colocar o Daniel acima de 8 anos, começar em regime fechado para, mais uma vez, humilhá-lo. Foi isso que ele fez. Então ele planejou. Tanto é que agora, depois que ele for, está próximo aí ao livramento condicional, eu vou explicar para você caso queira. Claro. Nós vamos ingressar com a revisão criminal, que é para poder anular toda esse imbróglio, essa condenação fake aí, que foi uma condenação política. Por que eu digo que é política, Dantas? Porque o revisor da ação penal foi o Nunes Marques. O Nunes Marques, como revisor, ele revisou toda a ação penal e deu o seu parecer. Sim. Pela improcedência e pela absolvição completa do Daniel. E aí? Ele foi voto vencido, porque no julgamento jurídico, Daniel Silveira foi absolvido. No julgamento político, inclusive eu disse isso lá no dia da sustentação oral, no dia 20 de abril, se o Daniel for condenado hoje, eu disse aos ministros, ele será condenado politicamente, porque o ministro relator, que é o revisor, ele absolveu o Daniel. Então, Daniel, nós somos os vencedores. Meu Deus do céu. Nós vencemos no jurídico e perdemos no político. E 5 milhões a multa... 15 mil reais por dia. Por dia? Porque ele tirou a tornozeleira, porque Depois tinha recebido o indulto presidencial, aí... Em 23, resolvem anular o indulto e você tem uma pena retroativa de descumprimento. É inacreditável. Não, fora isso, a dosimetria da pena, que foi absolutamente anormal, porque a condenação dele por palavras, apesar que eu também deixo muito claro que eu não defendo o conteúdo do ato, e sim o direito. Por isso que muitas vezes, o advogado defende bandido. Não, o advogado ele é feito para defender o direito, até de quem mata, até de quem estupra, porque é o direito de todo cidadão o direito de ser respeitado. É um direito, inclusive, internacional. Mas ele está sendo condenado, aliás, a pena dele, pelo que a gente vê aqui no histórico, né, da nossa justiça, ele está sendo muito mais punido do que um homicida e um estuprador. Exato. Ele massacra tanto, Dantas, que nesse segundo exame criminológico, ele fez as 10 perguntas. Sim. Ele fez, você deve ter visto. Sim, eu escrevi sobre isso. Então, ele quis humilhar o Daniel Silveira naquelas respostas. Agora, você imagina, o que o Daniel Silveira vai dizer? Muita gente criticou, porque ele disse que ficou arrependido, não deveria ter sido tão impositivo. Mas uma pessoa que está presa... Vai falar o quê? E o juiz que vai dar ou não a progressão de regime pergunta, se você está arrependido, você vai dizer que não? É lógico. Então, isso é mais uma prática de tortura. Tá aí, né, gente? Bom, que caso, olha, gente, realmente muito chocado aí com algumas informações que ele deu, inclusive, bom, ele falou sobre pagar aí de forma retroativa uma multa, né, gente, justamente em período que ele estava aí com um indulto do ex-presidente, mas que agora ele teria, então, que pagar essa multa. Olha que coisa muito louca isso, né, gente? Meu senhor do céu, é até difícil comentar alguma coisa aqui sem acabar me prejudicando, porque o que eu vou falar, gente? Me diz, gente. Meu Deus, que absurdo. Pessoal, antes de eu trazer aqui a Cristina Grêmio, que simplesmente acabou com o Eduardo Pimentel do PSD lá em Curitiba, e trazer também um aliado importante do ex-presidente Bolsonaro, eu tenho que falar um pouquinho sobre um caso bem inusitado que aconteceu lá nos Estados Unidos, no momento em que a Kamala Harris, ela estava fazendo lá um comício dela. Bom, eu já trouxe nessa semana aqui um site aqui muito famoso lá nos Estados Unidos, que, digamos que baliza aí intenções de votos, porque se trata aí de apostas e tudo mais. Lá, eles estão dando conta de que o Trump tem aí mais de 60% de chances de vitória, enquanto a Kamala Harris está derretendo aí, né, com menos de 40%. Bom, ela estava então em um comício por lá, e aí uma pessoa gritou a seguinte frase para ela: Jesus Cristo é o Senhor, mas parece que ela não gostou nada de ouvir isso. E olha só como se deu então a reação dela na sequência. Oh, you guys are at the wrong rally. Vocês estão no comício errado. O pessoal tudo aplaudindo, enlouquecido. Acho que você pretendia ir para aquele pequeno lá do outro lado da rua.
Bom, obviamente que, né, gente, que isso aí viralizaria, né, e muita gente acabou replicando isso lá fora e aqui também no Brasil. Inclusive saiu aí uma matéria da Oeste confirmando o caso, né, gente? Tá se afundando cada vez mais. Trump vem aí, gente. Olha, é no dia 5 de novembro as eleições estadunidenses. Pessoal, bora falar agora de Cristina Grémio, que simplesmente foi maravilhosa em seu debate contra o candidato do PSD de Kassab e de Valdemar da Costa Neto. Vamos lembrar que o PL aí tá apoiando, né, colocaram um vice lá, o Paulo Martins, uma coisa meio parecida com São Paulo aí, com o vice Melo Araújo. Acontece é que lá tá acenando para a vitória da Cristina Grémio, gente. A Cristina Grémio não foi apoiada no primeiro turno pelo Bolsonaro. Bolsonaro, inclusive, tirou algumas fotos lá com o Eduardo Pimentel e com o Paulo Martins, justamente porque é o candidato do PL de Valdemar. Porém, vendo a Cristina Grémio chegar no segundo turno e sabendo o Bolsonaro que ela é uma candidata de direita, mas que achava que no primeiro turno não tinha todo o potencial para chegar, porque a gente sabe como é, né, gente? O Eduardo Pimentel tem a máquina na mão. Ele gastou mais de 12 milhões de reais em fundo eleitoral aí para fazer campanha. A Cristina Grémio não gastou R$1. Ela sequer tem direito ao fundo eleitoral por lá. Bom, quem tá acompanhando mais de perto sabe do que eu tô falando. Acontece, gente, que a Cristina chegou. E chegou com quase os mesmos 300 mil votos aí do Eduardo Pimentel. E aí o Valdemar apertou agora o Bolsonaro, inclusive com, digamos que, um intermédio do Rogério Marinho, para que o Bolsonaro não fizesse campanha para Cristina. Inclusive tinha uma viagem aí do Bolsonaro para Curitiba justamente para ajudar ela na campanha. Bom, vocês sabem, Silas Malafaia, inclusive, acabou atacando o Bolsonaro, dizendo que ele não é de confiança, justamente porque ele apoia, né, os dois candidatos, né, tanto ela, aquela mulher, né, diz o Silas aquele dia. Bom, vamos lá, é página virada isso aí. Cristina veio muito bem, e ela deu simplesmente um amasso do debate, e olha só o que ela falou para o Eduardo Pimentel ao vivo e na lata. Foi lindo demais, gente. A podridão está dentro do candidato, né? Não olha para o próprio partido, para a própria coligação. Vamos lembrar quem é o presidente do partido dele? Kassab. Kassab é o presidente do PSD que o Brasil inteiro rejeita. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que coloca o Brasil no atual estado de ditadura da toga, é do partido dele. A Elisiane Gama, que pediu indiciamento do nosso presidente Bolsonaro, jogando aquela narrativa de golpe e dizendo que ele era o mentor do golpe, é do PSD. Todos os senadores e deputados que participaram da CPMI do 8 de janeiro do PSD votaram pelo indiciamento de Bolsonaro como mentor do golpe. Ele passou o primeiro turno inteiro tentando o voto dos bolsonaristas e dizendo que ele era o legítimo representante do presidente Bolsonaro aqui em Curitiba. Agora ele esconde, assim como ele esconde Greca, e não quero falar também dos padrinhos políticos que passaram há mais tempo pela prefeitura, pelo governo do estado e que colocaram ele na política. Além disso, pessoal, o deputado federal Gustavo Gayer finalmente prestou o seu apoio a Cristina Grémio. Ele que tanto bateu no PSD junto com o Nicolas, né, gente? Até então, ele tava meio quieto ali e ele vai acabar explicando um pouquinho sobre isso. E então, agora rasgou elogios para ela e logo mais eu vou comentar mais um pequeno detalhe com vocês. Falando sobre o que está acontecendo no segundo turno em Curitiba, eu acho que eu nunca ia me perdoar. Nós estamos vendo aí mais um grande, gigante nome da verdadeira direita aparecendo no cenário político, porém ela está indo contra um adversário que é um candidato do PSD, o Eduardo Pimentel, e eu tinha escolhido ficar em silêncio porque o vice do Eduardo é um grande amigo meu, Paulo Martins, uma pessoa brilhante, mas infelizmente ele é vice de um cara que faz parte do sistema. Inclusive, o Ricardo Salles, ele fez uma menção aí ao Paulo Martins, dizendo que ele apoia a Cristina, mas que ele gosta muito do Paulo Martins, mas ele sabe que colocaram o Paulo Martins aí em uma enrascada, justamente para tirar a possibilidade dele do Senado em 26. Olha só, e agora tá o Gustavo Gayer comentando aí que o Eduardo Pimentel ali faz parte do sistema, vejam só. E a Cristina Grémio, desculpa, mas ela tá roubando o coração do povo brasileiro. E eu não podia ficar mais em silêncio. A Cristina Grémio, que é minha amiga também, foi parceira comigo na hora do strike, uma jornalista de direita conservadora que enfrentou o sistema, que lutou para dizer a verdade, que inclusive foi censurada por conta disso. Se colocou como candidata a prefeita, na prefeitura de Curitiba, num partido minúsculo, sem tempo de televisão, está indo agora para o segundo turno sem fundo eleitoral, porque o TSE cortou o fundo eleitoral dela e ela está dando um show. Mais um show, gente, que eu tô impressionado com essa mulher.
Cristina Grêmio, para mim, deve ser a próxima prefeita de Curitiba. Então tá aí, gente. Deve ser a próxima prefeita de Curitiba aí, aos olhos do deputado federal Gustavo Gayer e do nosso, né, gente? Que a gente também aqui tem total apoio à Cristina, que para mim é a mais preparada. Eu já acompanhava ela como jornalista antes também. Ela realmente sempre defendeu as pautas da direita aí. E ela também tem um recadinho para vocês, hein? Eu queria dar boa noite a quem está nos assistindo, é um prazer estar aqui com você e queria me apresentar. Eu sou a Cristina Grêmio, tenho 54 anos, sou curitibana, 4ª geração de curitibanos na cidade, sou trineta do primeiro médico cirurgião de Curitiba, filha de professores, meu pai, Heraldo Grêmio, foi professor do Colégio Estadual do Paraná e diretor eleito pelos alunos. Sou casada, sou mãe de 2 filhos e tenho um profundo amor por essa cidade. Cheguei até aqui com os votos de quase 300 mil curitibanos, sem gastar um centavo de dinheiro público. É muito orgulho poder representar esse desejo de mudança, de enfrentar o sistema, de mostrar que Curitiba é livre, não tem dono e não tem amarras. Nós vamos seguir agora para a reta final. Poderemos eleger no dia 27, pela primeira vez, uma mulher prefeita em 331 anos de Curitiba. Então eu peço seu voto, agora é 35, agora é Cristina, Curitiba livre. Teríamos então aí a primeira candidato que estaria livre de amarras com o sistema, Curitiba livre, as palavras aí da Cristina Grêmio. Agora, gente, que não deve ter ficado nada contente com o apoio do Gustavo Gayer, quem, gente? O Valdemar da Costa Neto, gente. Pois é, ele tá tentando barrar aí o apoio do Bolsonaro e agora vem o deputado Gustavo Gayer, que é uma das lideranças fortíssimas aí da direita hoje em termos de frente realmente parlamentar, e ele vem e presta esse apoio a Cristina. Olha, ele deve estar pé da vida com isso. Bom, eu quero realmente saber a opinião de vocês aqui embaixo. Vocês também vão de Cristina? Eu confesso para vocês que, no meu ponto de vista, ela é a mais preparada sim, não tenha dúvidas nenhuma. Mas, comentem aqui, tem o vice Paulo Martins lá. O Melo Araújo em São Paulo disse que vai ser um vice que vai trabalhar. Eu vou monitorar porque ele disse que vai ser um vice que ainda não teve ainda, né? Que é aquele vice que realmente bota a mão na massa. E eu vou trazer com certeza aqui, porque o Nunes ele deve acabar vencendo em São Paulo, tudo indica isso. E a gente vai sim monitorar toda essa situação e trazer para vocês, fechou? Gente, é notícia atrás de notícia, informação atrás de informação, mas o vídeo já tem quase 30 minutos. Então, curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui, fica ligado, porque logo mais já pode ter um vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.